Olá, meus queridos alunos, eu sou a professora Larissa, tá? Hoje nós vamos ter uma videoaula sobre química orgânica, os primeiros conceitos a respeito da química orgânica. Então, primeiramente, eu gostaria de apresentar a disciplina para vocês de química orgânica, que eu já tinha entrado nesse assunto, mas a gente vai relembrar, tá bom? Basicamente, dizer que a química orgânica é o estudo do carbono. Então, por exemplo, perdoem que eu tô gripada. Então, por exemplo, o elemento químico que é base para a química orgânica é o carbono. Então é importante a gente lembrar algumas coisas sobre o carbono. Primeiro eu quero falar das propriedades químicas do carbono e para isso a gente vai precisar lembrar um pouquinho sobre átomo, ok? Primeiro, todo elemento químico é representado por um único átomo que tem lá seus elétrons e os seus nêutrons e os seus prótons, ok? Então, basicamente, a gente tem o seguinte: um átomo é formado por um núcleo, onde tem os prótons e os nêutrons, e ao redor desse núcleo a gente tem a eletrosfera, onde são alocados os elétrons. E para a química, tanto para a física também, nós contamos os elétrons como a energia maior desse átomo, porque ela pode ser perdida facilmente, tá bom? Então, todas as ligações químicas e os compostos químicos são realizados trocando elétrons entre si, tá bom? Na química orgânica, então, não é diferente. A gente vai estudar como o carbono realiza essas ligações e como ele faz essa troca de elétrons. Lembrando que a gente vai precisar de alguns conteúdos de propriedades atômicas e periódicas, tá? Por exemplo, o nosso carbono ele faz parte da família 14 da tabela periódica. Os elementos químicos da família 14, eles possuem a seguinte configuração eletrônica. São elementos que possuem 4 elétrons na camada de valência. E lembra, a camada de valência é aquela última camada do átomo a receber elétrons, ok? Então, se ele só tem 4 elétrons, ele não tem estabilidade completa. Para o carbono atingir a estabilidade, ele precisa ter 8 elétrons na camada de valência, para se comportar assim como os gases nobres, que são os elementos químicos mais estáveis da tabela periódica. Os gases nobres, nós temos ali os elementos que têm 8 elétrons na camada de valência e o hélio. O gás hélio é o único elemento da tabela periódica que se torna estável com apenas 2 elétrons na camada de valência. Ok? Então, o carbono faz parte da família 14 da tabela periódica. Os elementos da família 14, como eu falei para vocês, possuem 4 elétrons na camada de valência. A gente vai representar aqui esses elétrons por essas bolinhas. Ora, se ele precisa de 8 elétrons para se tornar estável, e ele só tem 4, então ele precisa de outros 4 elétrons da camada de valência. E como que ele vai atingir esses outros 4 elétrons? Como ele vai conseguir esses 4 elétrons? Realizando, então, as ligações químicas. Pessoal, eu estou falando rápido para poder acelerar o processo, para o vídeo não ficar longo, tá bom? Então, tentem fazer as anotações, pausa o vídeo e tenta acompanhar o conteúdo, ok? Então, assim, o carbono realiza 4 ligações químicas para atingir a sua estabilidade. Essas 4 ligações químicas são, na verdade, pares de elétrons que são compartilhados por ligações covalentes. Ligação covalente que nós já aprendemos lá no primeiro ano do ensino médio, que são aquelas ligações em que há compartilhamento de elétrons. E esse compartilhamento faz com que os elétrons que estão sendo compartilhados sejam contados na camada de valência e na estabilidade para todos os átomos que estão realizando essa ligação. Então vamos pegar um exemplo de carbono e hidrogênio. O hidrogênio é o elemento químico mais leve da tabela periódica. Ele tem apenas um elétron na sua camada de valência. O hidrogênio, por exemplo, vai ser um elemento químico que só poderá realizar uma ligação química. Então, se eu formar uma ligação entre carbono e hidrogênio, o hidrogênio vai compartilhar o seu único elétron com o carbono. Como ele só tem um elétron, então ele compartilha apenas uma ligação. O carbono, então, tem outras 3 ligações químicas para serem realizadas, tá? Então, vamos repetir. O carbono faz parte da família 14 da tabela periódica, o que faz com que ele possa realizar apenas 4 ligações químicas, ok? Então, cada ligação é um par de elétrons que está sendo compartilhado, olha só. Então, cada ligaçãozinha, a gente tem
dois elétrons que estão se ligando. Esses dois elétrons vão contar tanto para o átomo de carbono, tanto para os outros átomos que vão estar realizando essas ligações. Assim, o carbono, que antes só tinha 4 elétrons, agora vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, 8 elétrons. Portanto, ele se torna estável. Uma outra coisa que eu preciso lembrar para vocês é que na química orgânica, principalmente nesse que tem carbono, nós vamos ter a presença apenas de ligações covalentes. As ligações iônicas são realizadas entre os sais. Então, pode haver um sal que vai se tornar um composto orgânico, tá? Mas isso a gente vai estudar mais pra frente. Por enquanto, vamos fixar na cabeça de vocês que o carbono só realiza 4 ligações, certo? Dentro disso, a gente precisa frisar também alguns outros conteúdos a respeito disso, porque olha só. Então, nós temos o carbono, que faz parte da família 14 da tabela periódica, portanto, ele só realiza 4 ligações químicas. Mas nós temos outros elementos químicos que aparecem nos compostos orgânicos. Nós temos o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio e o carbono. São muito comuns. Isso não exclui a possibilidade de aparecerem outros elementos químicos, tá bom? Então, diante disso, a gente tem aqui esses 4 elementos, que são os mais comuns, e cada um deles tem sua capacidade de ligação química para realizar. Olha aqui, o carbono com as suas 4 ligações. Lembrando que cada ligação é um par de elétrons sendo compartilhados. Quando eu falo um par, significa 2, ok? Então, o hidrogênio que eu já falei para vocês, ele só tem um elétron, então ele só pode compartilhar um par. O dele e um outro que ele vai receber. Quando ele compartilha esse par de elétrons, ele fica estável porque ele se comporta como o gás hélio, que também é um gás nobre, que só tem 2 elétrons, tá bom? O oxigênio faz parte da família 16 da tabela periódica, o que faz com que ele tenha 6 elétrons na sua camada de valência. Se ele, para se tornar estável, precisa de 8, assim como o carbono, então ele já tem 6. Para completar 8, faltam 2 elétrons, o que faz com que ele realize apenas e exclusivamente 2 ligações químicas, aqui e aqui. O nitrogênio faz parte da família 15 da tabela periódica. Esse elemento é muito comum entre fármacos, tá bom? Então, o nitrogênio, que faz parte da família 15, se torna estável também com 8 elétrons. Todos os elementos da família 15 da tabela periódica possuem 5 elétrons na camada de valência. O nitrogênio vai precisar, então, realizar outras 3 ligações para se tornar estável. Olha só, ele já tem 5, 3 desses elétrons já fazem parte desses 5. Então, ele vai ter 5, 6, 7, 8. Se tornou estável, compartilhando 3 pares de elétrons. Ok? E para finalizar a nossa aula de hoje, eu quero lembrar para vocês que nós vamos estudar os hidrocarbonetos, tá? Os hidrocarbonetos são compostos químicos formados exclusivamente por 2 elementos químicos, o hidrogênio e o carbono. Por isso o nome hidrocarboneto, hidro de hidrogênio, carboneto de carbono, certo? Então, veja bem, o maior exemplo de hidrocarboneto que a gente pode estar fazendo. O gás metano, ele é um gás muito comum que antigamente era encontrado em minas, tá? Em minas que faziam extração de pedras preciosas. Então, olha só, o carbono faz parte da família 14 da tabela periódica, certo? Os elementos da família 14 só tem 4 elétrons na sua camada de valência e precisa de mais 4 para se tornar estável. O hidrogênio, a gente está falando de hidrocarboneto, então é carbono e hidrogênio. Já falei do carbono, agora vamos falar do hidrogênio. O hidrogênio, ele é um elemento químico que só realiza uma ligação. Então, para eu formar um hidrocarboneto com apenas um carbono, eu só consigo realizar esta configuração química, essa configuração eletrônica. Olha só, um átomo de carbono tem que realizar 4 ligações. Um átomo de hidrogênio, apenas uma. Então, um hidrocarboneto formado apenas por carbono e hidrogênio, se ele tiver só um carbono, ele vai completar as suas 4 ligações com outros átomos de hidrogênio.
Esse aqui é o CH4, conhecido como gás metano, tá? Ele tem um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Assim, todos os elementos nesse composto orgânico se estabilizam, ok? Antes de finalizar nossa aula, eu quero que vocês preencham as atividades que eu mandei no grupo para vocês, ok? Acessem o link para responder as atividades, copiem as perguntas no